Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, estourei o áudio provavelmente. Estamos aqui eu, Jordana, ao lado virtualmente de... Letícia, oi gente, de novo virtualmente, né, Jorjanete? De novo, Sim. temos que gravar aqui, torcendo pro áudio. Porque E que pra acontece? Olha internet. essa questão. Exatamente, olha essa questão, internet, né? A diferença, eu coloco pra fazer o download em áudios separados, então eu fico rezando pra que os áudios sejam sincronizados, tipo assim, do mesmo tamanho, pra não ficar mexendo, porque minha técnica pra edição não é aquela coisa maravilha, então é tudo virtualmente na base da oração mesmo, entendeu? Pronto, fiz um desabafo. Nossa, entendeu? que religiosa. A gente tá no, sei lá, 18º episódio, parece, do Caramba, né? Tipo, do review do livro O Nome do Vento. Além disso, a gente tá gravando isso no horário que as minhas cachorras latem, então tenhamos paciência. sim. E bora lá, hoje vai ser teoricamente um capítulo curto. O nosso dia Sim. foi péssimo, né, Letícia? Então a gente também não tá muito feliz. Então, Gente, lidem com isso. se esse podcast tivesse imagem, ou os ouvintes, eles iam ver a situação que nós nos estamos. É uma situação difícil, viu? É bem isso. Mas a gente gosta de estar aqui. A verdade é essa. A verdade é que mesmo, né, tendo passado um dia um pouco complicado, estamos cá nós duas para falar sobre a Crônica Nadador do Rei, porque a gente gosta do povo que tá com a gente lá, principalmente no Twitter, que é o povo que interage mais com a gente. Então, gente, é pra vocês. E isso já foi 1 minuto e meio de introdução da gente reclamando da nossa vida. Agora vamos começar aos capítulos, que é o capítulo 115 ao 117. Tem algum recado, Letícia? Além desses desabafos? Tenho recados, então vamos lá. Durante a última semana, né, do último episódio, eu fiz 2 quizzes. Eu pretendo fazer mais quiz pra vocês lá, porque eu acho que é legal, é muito divertido eu bolar os quiz e vocês responderem. Enfim, o primeiro quiz que eu fiz era qual era o nome do guildeiro de Kilvin. E pra quem não se lembra, guildeiro é o arcanista pleno que decide ficar na universidade. E aí ele participa dos ensinamentos dos alunos. E o guildeiro funciona como se fosse um aliado ali, um arcanista, um vice-presidente ali do mestre, né? No caso, o Kilvin. E aí eu dei 4 opções: Mané, Jaxin, Camar e Uresh. E a maioria votou no errado, que é o Jaxin. Eles votaram no Jaxin. E Jaxin era Relar. Uresh é Elf, da turma do Elodin, né? Mané é Elir, o eterno Elir. E a resposta correta era Camar, que inclusive é aquele cara que tem aquelas cicatrizes no rosto, porque a oficiaria já deu as cicatrizes lá nele. E o segundo quiz e último são quantos meses no ano tem o calendário aturense. E aí a maioria acertou, e realmente o calendário aturense tem 8 meses, compostos de 4 onzenas, ou seja, compostos de 44 dias, daí uma média de 352 dias, que foi, acho que a gente tinha contado, não foi uma coisa assim? 352 dias no total, mais os 7 dias da semana do luto fechado, que é a semana da igreja teteliriana lá, do Telu versus Encanes, aquela parada toda. Enfim, esse é um dos recados. O segundo recado é que eu vou fazer um combinado com vocês de que os próximos capítulos seriam do 118 ao 126, mas prevendo nós duas, eu diminuí e eu não sei onde vai parar, então eu dividi assim, na intuição mesmo, do 118 ao 122. Olha a preparação da podcaster, né? Um reflexo da nossa vida. A gente não sabe onde vai parar.
E aí, dividido, 118 ou 122. E se tiver alguma mudança, vocês serão avisados, como sempre são, né? Mas é isso, vamos lá. Próximos capítulos, então, do 118 ao 122. Vamos começar no capítulo, então, 115, Tempestade e Rocha. Então, Kvothe acorda. Lembra que o Kvothe tinha dormido todo atordoado, porque, enfim, meu Deus, eu preciso aprender. E ele acorda com essa questão. Eu vou aprender, porque a minha única saída do Adenri é eu aprender e ser aprovado por essa comunidade, para eles me deixarem ir embora. E segundo, eu quero que eu aprenda isso aqui rápido, porque, enfim, ele tem coisas a se fazer, tem a universidade para voltar, ele tem o Severin para resolver ali, terminar de resolver com o Maer, ele quer resolver essa parada cadena que ele tinha deixado para resolver também. Enfim, então ele E se não colocou sacanear assim. o tempo, né? E não, exatamente, não sacanear o tempo. Mas assim, relacionado a tempo, tipo assim, eu quero fazer essa coisa rápido porque eu tenho coisas pra fazer, tem pessoas pra ver. E tem uma parte nesse capítulo, que é o início, que é ele descrevendo as cidades. Nossa, é a coisa mais linda que tem, são as descrições mais lindas. Porque o que acontece? O Kvothe, na sua infância, como Edenaru, viajou por muitas cidadezinhas com a trupe. E ele conheceu assim, a vibe. Não, vibe é uma coisa muito pobre para os termos que o Patrick usa. Ele conheceu as características, assim, os padrões de Essência. certas cidades. A essência de algumas cidades. E ele descreve. Ele se descreve assim, vou ler, gente. Metade do mundo é feita de comunidades minúsculas que crescem em torno de nada, além de um mercado num cruzamento de duas estradas, de um poço de argila ou de uma curva num rio, de correnteza forte o bastante para girar a roda de um moinho. E aí ele divide entre cidadezinhas prósperas, como são as cidadezinhas que são prósperas, e as cidadezinhas que são mais desafortunadas, que não são prósperas. E ele fala o seguinte: às vezes, essas vilas, elas são prósperas. Umas têm o solo rico e o clima generoso. Outras vicejam com os mercadores que por elas transitam. A riqueza desses locais é evidente. As casas são amplas e bem conservadas, as pessoas são amáveis e generosas, as crianças são gordas e felizes. Encontram-se alguns luxos à venda, como pimenta, canela e chocolate. Há café e vinho de boa qualidade e música na hospedaria local. E há também o outro tipo de cidadezinha, vilarejos onde o solo é raso e desgastado, aldeias onde o moinho pegou fogo ou o poço de argila esgotou-se anos atrás. Nesses lugares, as casas são pequenas e mal remendadas, as pessoas são magras e ariscas, e a riqueza se mede por coisas pequenas e práticas. Uma pilha de lenha, um segundo porco, 5 potes de amoras em conserva. E isso me fez lembrar um pouco, não só do objetivo dele, que é descrever Raert, mas Naugures. Me lembrou muito Naugures. E me fez pensar em duas coisas. Será que Naugures é naturalmente uma vilazinha desafortunada, como ele está descrevendo? Sempre foi, sempre será? Ou Naugures está assim por conta da guerra, por conta das altas cargas de impostos impostas pelo rei penitente. Me lembrou muito Naugures, muito mesmo, porque é realmente um vilarejo. As pessoas de Naugures, elas passam certas necessidades, dá para ver claramente que elas passam necessidades. O único ali que prospera, e ainda assim prospera de um jeito assim bem escondido, é o Kvold, com a sua hospedaria Marco do Percurso. Você quer falar alguma coisa, Janete? Prospera bem entre aspas, né? Ele é uma novidade, mas já falida naquele mundo. Sim. E aí ele diz que, a princípio, Raert parece com essa segunda cidadezinha, esse vilarejo. Ele diz que as casas de Raert eram pequenas, de pedra britada e com apenas uma cabra ou às vezes outra num cercado. Mas aí ele continua e descreve o seguinte: mas as casas adenrianas eram de pedras bem talhadas, encaixadas da maneira mais astuta que eu já tinha visto. Não havia frestas por onde entrasse o vento incessante. As casas não haviam vazamentos, as janelas não haviam dobradiças de couro
Elas eram feitas de vidro sob medida. Perdão, as portas não eram feitas de dobradiças de couro estalando. E as janelas eram feitas de um vidro sob medida. E ele prossegue. Não tinha lareira, mas em vez de lareira, todas as casas tinham uma estufa de ferro. O tipo de estufa que dura um século e custa mais do que ganha um lavrador num ano inteiro de trabalho árduo na lavoura. Os tapetes eram simples, mas feitos de lã grossa e macia tingida de cores vivas. Os pisos eram de madeira polida com areia e não de terra. As velas eram de cera de abelha ou lamparinas de óleo branco e limpo. Chegou a haver, inclusive, uma lamparina de simpatia. E isso foi o que ele fez e concluiu o seguinte parte desse capítulo. E foi ela, a lamparina de simpatia, que me fez perceber a verdade. Aquilo ali não era um punhado de gente desesperada, raspando o fundo do tacho para levar uma vida de penúria na encosta árida das montanhas. Essa comunidade levava uma vida cômoda e serenamente próspera. E por que eu tô enchendo o saco de vocês lendo toda essa parte? A cara da Jordana está impagável. Porque é a coisa mais linda de se ler. É um cara parar para descrever as cidadezinhas. É a coisa mais bonita. Foi, enfim, por isso que eu estou descrevendo para vocês. E, Letícia ok. ficou empolgada com a percepção de uma pessoa de uma pequena vila / pequena vizinhança. E quis trazer. Exatamente. E aí, Okay. E aí o você coach meio que fica, sim, deslumbrado com essa percepção de que a cidade, na verdade, não era um monte de gente selvagem, amontoada debaixo de pedras, mas na verdade havia ali civilização, inclusive bem avançada. Uhum. E aí até a Vashti comenta com ele, o que você esperava, né? Você esperava que a gente deixava, depois que a gente conquistasse o traje vermelho, né, o título de mercenário, a gente saísse daqui e deixasse aqueles que ficassem para as nossas trás, famílias. as nossas famílias que bebiam água suja e morriam de escorbuto. Você acha que a gente deixava aqui a nossa família à míngua? Não. Sim. O que acontece é que aqui não tem lugar bom para fazer um arado, não tem lugar bom para fazer um plantio, para ter vaca. Então, tipo assim, as nossas fontes são muito limitadas. A gente tem que meio que se Sim. virar com o que tem aqui. Mas aqui E não é o local que a gente se abrigou, mas foi o único local que a gente conseguiu se abrigar, porque a gente foi sim, expulso dos demais locais. E aí que ela ela vai começa. contar em outra parte do livro, não agora, que Georgette cortou um pedaço grande da história. Mas vamos Quer continuar cortar? lá. Não. Hoje eu tô bulinesca. Nem sei se existe Eu essa não fiz o palavra. resumo. A Jordana não fez o resumo, gente, mas a gente perdoa a Jordana hoje. Enfim, e aí o que acontece? A Vashti fala, meu filho, o que você esperava? Você esperava que a gente ia pegar o traje vermelho e sumia no mundo? Pegava as riquezas que a gente ganhava sendo mercenário pros outros e abandonava as pessoas daqui? Não. Enfim, acaba a conversa lá. Depois que ela vai retomar a historiazinha um pouquinho mais pra frente. E aí, Volt diz, ela começou a me ensinar a usar a espada. De um jeito bem estranho, porque ele fala o seguinte: 2 horas ela ensinou só as maneiras diferentes de se empunhar uma espada, tratando a espada como se fosse, tipo assim, uma lady mesmo, um bebê. E não um pedaço de metal, segundo ele. E então ele começa, diante dessas questões das cidades, a observar, e aí ele começa a catar as casazinhas nas paisagens, ele começa a ter um olhar mais treinado para identificar a cultura denriana. E é tão bonitinho o jeito que ele
que ele descreve, ele fala o seguinte: umas casas tinham grama crescendo no telhado e só eram reconhecíveis pelas chaminés espetadas às estufas. Uma cabra gorda pastava num desses telhados, a teta balançando quando ela espichou o pescoço para comer um punhado de relva. Eu achei tão legal e tão, tipo assim, quase um Senhor dos Anéis, sabe? Sabe aquela parte do condado lá deles? Eu não li os livros do Senhor dos Anéis, pelo amor de Deus, eu só vi os filmes. Mas assim, passa aquela vibe, né? Senhor dos Anéis, uma grama. Apesar que totalmente diferente, porque lá Flauta. no Senhor dos Anéis é uma grama, é uma floresta, e no Aden é tipo seco, pedra, vento, é só a questão da aridez. E aí, realmente, a Veshet fala aquilo que a Jordana tinha falado mesmo. Na verdade, eu cortei a Jordana errado, reponho aqui, tô aqui fazendo um recolhimento no meu molinete de pesca, voltando a Eu ia guerrinha começar a do te meu xingar, bullying. mas eu pensei. Eu não tô sem moral hoje, mas a Letícia tá errada. Quer contar? Tá bom, posso contar. Mas Vai ser é que foi mais freestyle, ou menos. freestyle. Tá bom, vai freestyle. Então tá certo. Ela começa e fala assim: olha, eu vou te contar uma história, mais ou menos. Aqui são as condições mais inóspitas para se viver. Não tem como fazer arado e etc e tal, temos poucas riquezas naturais. E a gente tá aqui porque nós realmente foi a única terra que ninguém mais quer, né? Então foi o único lugar que nos foi permitido viver. E aí ela fala: eu vou te contar uma história. Nós, adenrianos, há muito, muito tempo, fomos expulsos do lugar que era nosso inicialmente. Aí ela diz que não se sabe, a civilização deles não sabe há quanto tempo, nem sabe o motivo. Foi um motivo que depois foi Uhum. esquecido. E aí, parênteses para as portas da mente. O esquecimento como uma forma de lidar com o trauma, né? Será? Será? Talvez, né? Caramba. E Bem, ela fala realmente algo que não conseguimos nos lembrar, nos expulsou de lá. Alguém sim, roubou nossas terras, as destruiu ou nos fez fugir de medo. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu li esse trecho? Tô te cortando aqui só um minutinho. Porque, tipo assim, a gente pensei em viu duas que coisas. Yax Pensei em duas construiu coisas. o mundo dos encantados. Eu lembrei do mundo dos encantados. Porque, tipo assim, eu fiquei pensando assim, como que cria um mundo? Como que cria um espaço? Tipo assim, eu vou criar aqui um espaço mágico, vou moldar aqui, vou criar um portal no marco do percurso, vou criar os encantados. A gente não sabe como que funciona essa parte mais científica, entre aspas, de onde tá fisicamente o mundo dos encantados. Então, tipo assim, eu pensei assim, será que os Edenrianos eram o povo que vivia na Terra dos Encantados e eles foram expulsos de lá para que Yax pudesse, tipo assim, é aqui que eu vou moldar, é aqui que eu vou criar o meu mundo, e é aqui onde eu vou colocar a lua que eu quero colocar, as estrelas que o povo vai colocar, entendeu? Tipo assim, eu fiquei pensando Eu nisso, também, saca? eu também Mas isso é uma pensei, teoria tipo, muito tênue. é, assim, eu também pensei na possibilidade deles terem sido expulsos do mundo que posteriormente foi conhecido como mundo dos encantados. Mas eu também pensei na possibilidade deles terem sido expulsos do local em que, na verdade, era a universidade. Porque tem umas Ah, construções muito antigas lá, né, de umas civilizações que a gente não sabe de quanto tempo atrás, mas que era um pessoal que usava rochas, pedras, uma coisa muito bem elaborada, né? A gente não sabe, né? interessante. O mundo dos quatro cantos é um mundo em camadas, cada camada mais antiga e mais misteriosa que a outra, né? Então, Descreveu perfeitamente. o que que eles falaram? Que ela continuou falando. Então a gente meio que foi expulso. E cada vez que a gente se mudava de um lugar, nós éramos expulsos novamente. Novamente. Nós éramos ferozes, mas éramos poucos. Então, o que que acontecia? A gente conseguiu sobreviver por conta da nossa ferocidade, da nossa força, da nossa luta, mas a gente, por sermos em menor número, nós fomos expulsos progressivamente para lugares cada vez menos quistos, até chegarmos por aqui. E aí que nós fixamos raízes tão profundas porque foi o único lugar que nos restou e fizemos disso a nossa pátria, entendeu? Uhum. Então essa é meio que a essência
dos adenrianos. E talvez esse processo de expulsão, de repressão, de luta, tenha tornado eles indivíduos assim, com essa couraça, né? Tão Sim, resistente deles, que às vezes, para eles se comunicarem, por ser uma comunidade tão fechada entre si, eles teriam que excluir outros de sua comunicação. Até às vezes com as suas expressões faciais sendo mascaradas através de gestos que só eles entendam, né? verdade. Então é isso. E aí ela finaliza um pouco essa história de um jeito tão bonito. Vou ler. Mas essa terra pouco tinha a nos oferecer, um lugar para nossos rebanhos pastarem, pedra e um vento incessante. Não encontramos nenhum modo de vender o vento. Por isso vendemos ao mundo nossa ferocidade. Assim sobrevivemos, e aos poucos fomos nos aprimorando até virar o que somos hoje. Não mais apenas ferozes, porém perigosos e orgulhosos, incessantes como o vento e fortes como a rocha. Nossa, eu achei tão bonito. Sabe Uhum. quem que me lembrou? Olha, eu também novamente me lembrando de coisas. Isso é uma teoria, tipo assim, pequeniníssima, um pequeno ponto de teoria. É Um só uma pequeno lembrança, pum. assim, sabe aquela, sabe aquela questão assim que você, tipo assim, nossa, me lembra fulana? Me lembrou a Feila. Lauren, me lembrou a mãe do Kvolt. Porque quando o Kitai fala pra ele assim que ela tava sendo torturada, ela fala assim: "Não, ela lutou com bravura, ela foi forte. A Lauren, ela sempre foi forte. Ela sempre foi uma guerreira. Não que tô falando que a Lauren é uma guerreira denriana. Veja bem, mas Vintas fica perto ali daquela região, às vezes ali num passeiozinho dela, ela deu uma aprendida, quem sabe, numa Letane, numa Quetan, e se tornou uma mulher mais com uma firmeza adenriana. Isso é uma teoria, gente. Eu sei que eu posso estar sofrendo bullying nesse momento. O bullying está sendo Tô te vindo fazendo contrário bullying. a mim. Não, eu sei, mas assim, me lembrou. Eu não tô querendo me abraçar essa teoria, tá? Eu só tô falando tipo assim, nossa, me lembrou a Lauren, porque ela foi descrita como uma Acertado. mulher feroz. Ela foi descrita como uma mulher forte. E por isso ela me lembrou ela, então, é isso. E Aí, aí o coach, Kvoth, pode falar. não tinha nada Olha, pra falar. Olha a Jordana falando coach. Vai, Freestyle, Jordana. freestyle. Aí o Vai, Kvoth, Jordanete. aí o Kvoth, ele não tinha mais nada pra falar, né? E aí ele falou: Nossa, meu povo também é itinerante. Aí ela fala: Isso é apenas uma história, e das antigas, tire dela o que quiser. Aí ela fala uma frase que é inclusive muito boa: Uma história é como uma noz. O tolo a engole inteira e se engasga. O tolo a joga fora, achando que tem pouco valor. Mas a mulher, sentada, descobre um jeito de quebrar a casca e comer a polpa que há de dentro. Aí o coach fica todo felizinho porque ele gosta muito de histórias, né, Letícia? Com o microfone bem colado na boca. E aí ele vai e beija ali a fronte, as mãos e os lábios. E aí Uhum. ele fala: Fico feliz por Shairin ter me entregue a você. E ela fala: Você é um menino bobo. E aí ela fica meio ruborizada. A gente tem que lembrar que, por mais que Vashti seja uma mulher metropolitana, rodada nas estradas da vida, ela. Aliás, por mais que ela seja adenriana, ela foi muito rodada, né? Então, rodada no sentido de rodou muito as estradas e tal. Viajada. Uhum. Viajada mesmo. Então, eu senti que ela ficou tipo. Que menino. Que menino ousado. Oi, menino. Oi. Ai, Jordana, vamos prosseguir. Aí ela fala assim: então, vamos lá pra luta de Sherrin, porque primeiro ela não convida o povo pra ver ela lutar, assim, direto, então vamos lá que vai ser legal. E aí eles vão, e o Kvoth se encontra lá, e ele vê uma aglomeraçãozinha de 30 denrianos, que é uma aglomeraçãozinha justa ali pra eles, que é mais do que o normal. E aí, com o olhar já mais treinado, ele consegue ver as coisas mais tênues que estão passando. Ele fala assim: ah, aquilo ali é uma professora e uma aluna. Ah, aquilo ali são amigos. Ah, aquilo ali é um casal discutindo. E, tipo assim, tudo na maior Uhum. discrição Sutileza. adenriana, sutileza adenriana. E aí a Vashti fala uma coisa muito interessante, enquanto eles estão sentados esperando a luta acontecer. Ela fala o seguinte, que
cada escola adenriana tinha uma conta permanente com um prestamista ceáldico. O que eles faziam? Independente, como os ceáldicos são tipo assim, os donos da moeda universal dos quatro cantos, fazer negócios monetários com eles é ótimo. Então, eles eram donos de uma conta permanente, que independente dos quatro cantos, sempre vai ter um ceáldico ali negociando uma moeda ceáldica. Aí eles falaram o seguinte, ela fala o seguinte, independente de onde a gente estava, a gente conseguia mandar dinheiro para a escola. E aí ele pergunta, quanto vocês mandam? Aí ela fala que a gente manda 80%. E que Wolf, a princípio, fica chocado. E ela fala, não é choque nenhum. A escola, ela faz com que a vila prospere. Nosso a escola, ela nos fez quem somos hoje. Então, pra gente se tornar adenriano, ela nos alimenta, ela nos dá comida, quer dizer, nos alimenta, nos dá cama pra dormir e cuida, então, e ela também acaba. Exatamente. Então, tipo assim, nada mais justo a gente oferecer de volta pra escola e ela se oferecer pra vila, que vai dar mais novas crianças pra serem novos mercenários adenrianos. E aí ela finaliza dizendo, ciente disso, talvez você possa começar a compreender o que nos roubou. Não foi apenas um segredo, mas o maior produto de exportação dos adenrianos. Você roubou a chave de sobrevivência de toda essa nação. E aí, logo a Sherrin chega, eles se sentam e começam os combates. Acontece primeiramente o combate entre dois garotos, é super rápido, os meninos são super desleixados, ele mesmo ela comenta, você viu alguns erros, e o Kvolf até acerta em alguns. Depois tem uma luta entre... ela fala o seguinte, ela fala uma frase bem legal. Eles lutam como fantoches, são jovens e são meninos, cheios de raiva e impaciência. As mulheres têm menos dificuldade com essas coisas. Isso é parte do que nos torna melhores lutadoras. Aí o Kvolf interroga ela, poxa, mas nos outros lugares do mundo, os homens, teoricamente, geralmente, com todo respeito, lutam mais que as mulheres, porque eles são mais fortes, eles são mais altos. E aí ela responde de um jeito muito inteligente. Isso seria importante se lutar fosse o mesmo que cortar lenha ou carregar feno. É como dizer que uma espada é melhor por ser mais comprida e mais pesada. Tolice. Para os bandidos, talvez isso seja verdade, mas depois que se veste o vermelho, a chave está em saber quando lutar. Os homens são cheios de raiva, portanto têm dificuldade com isso. As mulheres nem tanto. E aí, Claramente não me conhecem. Nem você, né, Letícia? Verdade. Mas a gente é do século XXI, desse mundo, né? Todo bagunçado. Enfim, eu fico pensando o seguinte. Kvolf, escolhe as suas lutas? Será que ultimamente o Kvolf sabe quando lutar? Porque a gente viu que ele soube lutar para impedir o Bast de matar o cronista. Ele soube quando atacar os Escraels e, enfim, saiu machucado, mas saiu vivo e matou vários. Mas ele perdeu para o Mael no final de O Nome do Vento. Será que foi porque o Mael disse alguma coisa em linguagem maelística? Ou, não sei, linguagem encantada, sei lá. Isso, linguagem encantada. E ele compreendeu, fingiu que não compreendeu, mas ele compreendeu e ele escolheu não lutar? Eu fico pensando nisso, porque eu acho que o Kvolf de hoje, o coach, né, da pousada Marco do Percurso, eu acho que ele é sensato. Eu acho que ele não esqueceu a Letane, nem a Ketan. Eu acho que ele guardou consigo essa memória. Então, isso me fez refletir se ele atualmente, no momento lá da pousada Marco do Percurso, ele tá sabendo escolher quando ou não lutar. E eu fico pensando nisso, de verdade. E eu acho que talvez ele tenha escolhido não lutar com o Mael de propósito. Eu acho que ele escolheu não lutar porque ele é uma flor colhida esperando a morte. Ele não tem isso também, mais né? vontade de viver. É verdade, tem isso também. Verdade. Por conta de culpa, não sei, por conta de alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer e por conta daqueles que ele perdeu. Eu acho que tem muita coisa relacionada a isso, a gente só não sabe quem.
o quê? Jordaneide Eu acho sempre que sim. certeira. Muito Não bom, sei. inclusive, Jordana. Acho que a única coisa que pode impedir mesmo a pessoa a pensar dessa forma seria um jeito meio melancólico que ele tá lá no momento mesmo, é verdade. E, enfim, aí chega um Aderriano até de vestido de vermelho pra chamar a Vashti pra lutar, só que aí ela, tipo, ela nega, e aí ela fala, moça, ele tá chamando eu pra lutar, mas ele sabe que ele vai perder, ele tá aqui só pra se mostrar pros outros, é por isso que homem é cheio de impaciência. Aí, isso é só uma partezinha que acontece mesmo. E aí, vários combates acontecem, até que acontece um empate, onde duas O mulheres... combate. Não, Ah, não, tá. Pensei calma. que você ia falar Uma coisa chegar no interessante. combate. Tem uma parte em que as duas mulheres, elas se encostam no mesmo tempo. Aí o Wolf fala, houve um empate. Ela falou, não houve um empate. Isso não é um empate. A rigor, a Dren teria, que era uma das mulheres, teria morrido em minutos com um pulmão perfurado. E a Lasriel morreria em dias quando o ferimento da barriga infeccionasse. Ou seja, isso é muito legal. Porque, tipo assim, leva em questão um pouco o lado realista da luta. Tipo assim, Uhum. as duas se tocaram, mas não foi empate. As duas perderam, na verdade. E As aí duas teve até uma morreriam. luta entre um homem e uma mulher, que inclusive a mulher, ela não usou nada e ele usou uma espada e ele meio que ganhou dela, mas assim, na verdade a Vasha te induz o Volta a falar, tipo assim, realmente ninguém ganhou, porque, enfim, a- Ele teve que lutar com a espada pra se equiparar a ela. Ou a seria ele habilidade dela. lutando com uma espada, ou seria ela lutando contra dois homens. Aí, exatamente. E aí ela fala uma coisa interessante que ela é da terceira pedra e o supera de longe como lutadora. E aí a gente vê como se fosse, tipo assim, eu imagino como se fossem as faixas que tem em luta, sabe? Tipo, faixa branca, faixa amarela, faixa vermelha. Como se fosse um Elir, um Relar e um Elf. Temos aqui as pedras. Eu imagino que deve ter a primeira, segunda, terceira pedra, que é tipo um grau de evolução de E uma lutador, entendeu? hierarquia, né? Uma hierarquia de luta. Eu percebi isso também. Sim, e veja que mesmo dentro dos mercenários adenrianos, o cara veste vermelho e ela é uma vermelha mais evoluída que ele. Sim. E aí, por fim, vem a luta. Você quer falar dessa luta, Jordana? Não, pode falar. E aí vem Sherrin, toda chiquérrima, toda em branco, com uma cordinha branca amarrando as suas roupas. Peraí, E ela parênteses. empunhava. Opa, É assim. Toda vez agora que eu passo pela Zara e vejo aquelas roupas brancas, eu imagino a Shein. Continua. E aí ela tava empunhando uma espada. E aí vem logo em seguida uma jovem de cabelo louro, trança comprida, estreita, indo até as costas. E ela era jovem, tipo assim, jovem adolescente. Segundo o Kvothe, ela já tinha corpinho de mulher, já. E foi uma luta maravilhosa. E o nome dessa menina era Pentia. E ela descreve o seguinte, no finalzinho da luta, ele meio que... Assim, eu não vou descrever a luta em si, mas Pentia era feroz. E Sherrin era na medida. Como a Precisa. gente já tinha sabido, a gente sabia como o Sherrin luta, né? Ela luta o suficiente para não ser atingida, ela luta o suficiente, ela é justa. E aí Precisa. ela descreve o seguinte: Pentia era cheia de paixão e fúria. Sherrin era calma e estável. Pentia era uma tempestade. Sherrin, uma rocha. Pentia era um tigre. Sherrin, um pássaro. Pentia dançava e trançava loucamente. Sherrin girava e dava um único passo perfeito. E então, no final, as duas pararam, a ponta da espada de madeira de Pentia encostada na blusa branca de Sherrin, mostrando que Sherrin tinha sido vencida. E Kvolt fica, meu Deus, Kvolt fica chocado. Ele fala, acabou o Sherrin. Sherrin vai perder o seu trono nesse momento. Ele ficou muito chocado. Nesse momento que vai acontecer uma troca de poderes aqui. E aí a Vashti, menino, você tá louco. Não é assim que funciona o poder. A Sherrin, ela tá velha, meu filho. Ela já é avó. Ela fala desse jeito. Ela já é avó. A Sherrin é a chefe porque é uma professora maravilhosa e tem uma profunda compreensão da Letane. Ela é a chefe porque sabe como funciona o mundo e é inteligente ao lidar com problemas
complicados. Ela também é excelente lutadora, é claro. Não teríamos uma líder que não soubesse lutar. A Ketanda Sherrin é inigualável, mas uma líder não é um músculo. Uma líder é uma mente. E aí, após essa explicação, Sherrin aproxima-se dos dois e pergunta com curiosidade para Kvoth onde ela errou. E Kvoth repassa assim rapidamente na sua mente e ele consegue acertar onde ela tinha errado e ela fica feliz e faz os gestos lá de aprovação e tipo assim, e isso para os adenrianos que estavam em volta, isso era ótimo ver que ele tava assim, né, triunfando ali. Sendo valorizado, Semi-triunfando, né? exatamente. E aí a Vashti fala posso assim, falar não, essa vamos parte? embora. Pode falar. Posso falar essa parte? Pode. Que é uma coisa muito Zoreia que eu também acho que eu falaria. E aí ele fala pra Vashti, nossa, eu adoro o chapéuzinho da Shaheen. Aí a gente fala, meu Deus do céu, vamos embora logo antes que essa boa impressão que ela tem de você se desfaça. Aí eles Exatamente, vazam. exatamente. E aí, volta numa outra cena, Kvoth já tá lá jantando no refeitório, e ele se surpreende, porque alguém senta-se na frente dele, e era Vashti. Vashti tinha sentado na frente. E eles trocam algumas conversas comuns, e no final ele fala, Vashti, então, eu queria alguém para eu poder lutar. Porque, assim, uma pessoa que fosse próxima da minha luta. E porque assim, todas as vezes que eu luto com você, ou você me deixa ganhar, você me deixa te tocar assim, te acertar, etc. E aí ela fala uma coisa muito legal. Qualquer golpe ou investida que você faça contra mim são conquistados, mesmo que eu os ofereça a você. Mas eu entendo, há que se admitir que a competição franca tem seu valor. Pare de lutar depois de vencer. Ela disse. Muito bem, continue a progredir e eu acharei alguém do seu nível com quem você possa lutar. E assim, finaliza o capítulo 115 e a gente começa o capítulo 116, altura. E aí, a altura é que Wolf, ele já começa a se sentir menos isolado em Hired. O que, Jordana? Agora é o capítulo, menina. A Jordana já tá toda esperando o momento. Enfim, Eu vamos narro o continuar. momento. Tá bom. É bem rápido, né? É bem adenriano. Tá, então eu vou falar. Foi assim, ele... Corta qualquer coisa. minha filha. Capítulo 116, então, altura. E aí o coach tava se sentindo bem. Tava progredindo na língua, tava progredindo na luta, principalmente na luta não armada. E ele tava agora usufruindo de companhia da Vashti, que vez ou outra fazia companhia para ele nas refeições, certo? E aí tinha uma manhã que eles estavam trabalhando com a espada, lutavam bastante, e principalmente depois do almoço ele começou a perceber o tanto que a Vashti era, nos termos dele, tinha um cheiro gostoso. Era difícil de escrever, mas foi isso que o termo que ele usou, Letícia? Era difícil de escrever, mas ela cheirava como a sexo. Um suor limpo, alguma coisa nesse sentido. E aí, no meio de um golpe que ele tinha que, né, ficar por cima dela, meio que dominá-la assim, por dentro, por cima da grama, ele se sentiu um tanto excitado. E ele ficou muito constrangido em relação a isso, porque a gente tem que lembrar que os valores dele são muito parecidos com os nossos. Então tem mais essa questão da repressão sexual. E tem que lembrar também que ela é a professora dele e ela é 10 anos mais velha que ele. Então ele ficou profundamente constrangido. Só que a Vashti, não. Ela pertencia a uma outra cultura. Então tinha esse choque de realidade mesmo. Tanto é que ela falou, olha, eu sei, vou interpretar isso como um elogio. E se você quiser, a gente pode resolver isso. Isso vai atrapalhar a sua luta, ou você pode resolver isso sozinho, ou pode resolver isso com alguma ajuda. E deu uma risada maliciosa. E aí ele fica meio sem graça, assim, nossa, mas é que, né, expondo mesmo essas diferenças culturais. Olha, mas é porque isso, de onde eu venho, é muito estranho, né? Isso geralmente não é permitido, né? De bom tom.
Aí a Vashti fala assim, olha, você vem de um lugar bárbaro. Grande parte das coisas que você... Eu adorei a prepotência dela também, né? Grande parte das coisas que você cresceu acreditando é equivocada e tola. E nada o é tanto quanto os costumes estranhos que vocês, bárbaros, construíram em torno de seus jogos sexuais. Eu achei Uhum. extremamente prepotente, porque falar que uma cultura é superior ou inferior, bárbaro ou não, é um tanto, olha, eu sendo também contraditória, atrasada. Aham. Mas ok, né? Então, aí ela falou, não, então vamos lá, né? Já que você quer de fato isso, e ele de fato queria, ele admitiu. Vamos lá num canto da floresta e vamos resolver isso. E aí, Uhum. ele, quando ela se despe, e inclusive parecia ser um rumo conhecido por ela, às vezes até muito visitado, né? Quando ela se despe, ele fica meio que sem conseguir, né? Tem muita reação, porque era a primeira vez que ele via uma mulher nua à luz do sol. Uhum. E aí, né, tem a pegação toda lá, ela não queria saber de muita brincadeira, muita parada nova que a Feluriana tinha ensinado. E aí Sim. eles voltaram rapidamente, né? Ele achou que seria uma tarde de namoro, né? De ócio, mas não. Foi feita a coisa. E eles logo se vestiram e foram voltar a treinar como se nada houvesse acontecido. Sim. Jordana, só me lembra uma coisa, vê se você lembra. A Dena também falou alguma coisa do tipo, todas as mulheres são da mesma altura deitadas. Não tinha falado alguma coisa assim? A Dena? Acho que tinha. Eu acho que a Dena falou essa frase já também. É porque eu não tive o tempo ainda pra olhar. Mas enfim. E é isso, o Wolf fica super achando que vai dar um maior climão depois e nem dá. A Vashti age totalmente tranquila, tipo, nada aconteceu, Como se nada simbora. tivesse acontecido. Isso, assim, não de uma forma tipo assim, tô ignorando esse climão, mas no tipo assim, não tem climão. Vamos continuar aqui nosso treinamento? E é É isso, e como ele falou se assim, nada demais tivesse acontecido. Eu sei o exatamente. que aconteceu, mas foi ok. Exatamente. Let it E go. assim, finaliza o capítulo 116. E começamos o capítulo 117, Argúcia de Bárbaro. E aí ele fala que a rotina dele estava bastante ocupada e o tempo passava rápido. E ele continuava nessa meio que rotina de treinamentos com a Vashti e alguns encontros amorosos pontuais. Segundo ela, para desanuviar a cabeça tola de um bárbaro. E ele disse. Enfim, e ele falava assim que às vezes a Vashti mandava ele embora mesmo, assim, às vezes, pô, vai exercitar sua quetã, vai refletir sobre a Letane, vai observar o combate dos outros, ou em algumas noites, ele diz o seguinte, algumas tardes ou noites em que Vashti simplesmente, assim, despachava mesmo. Assim, eu explorava a cidade à minha volta e descobri que Raert era muito maior do que eu presumira no início. As diferenças A diferença era que suas casas e lojas não ficavam todas aninhadas num nó. Espalhavam-se por vários quilômetros quadrados de encostas pedregosas. E aí é lá que ele conhece as termas, que é inclusive uma coisa que a Vashti falou: vai, meu filho, se lavar. Você está com, segundo, abre Catinguento. aspas, fedentina de o bárbaro. E ele descobre que essas termas eram mantidas pela escola e essas termas era assim, tinha gente de todas as idades, tinha sede de todos os sexos, de todos os graus de nudez. E ele diz que no começo ele ficava encarando muitas pessoas. Primeiro os corpos, né, das mulheres, depois as Ovos seios. cicatrizes dos adenrianos. E aí ele diz que, bom, para evitar essa questão Distração. com encaração, não sei. Essa questão de As eu ficar encarando distrações. demais, as distrações, vou em horários que ninguém vai, ou seja, cedo demais ou tarde demais. E aí ele vai andando. Ele conhece um ferreiro que é super simpático com ele, ensina algumas coisas de mexer com essas coisas de ferramentas em adêmico. Ele ele começou a ver que nas lojas tinham entalhes, assim, tabuletas que estavam entalhadas e pintadas, mostrando o que elas vendiam. E ele agradeceu por isso, porque uma coisa interessante, acho que você já tinha comentado que ele não sabia escrever nem ler em adêmico. Ele só sabe falar em adêmico. E por fim,
ele passa numa lojinha e compra 2 mudinhas de roupas novas, de cor da moda, segundo ele, tom pastel. E ele passa o finalzinho lá do tempo que ele tem sozinho, observando a árvore espadeira. E ele fala o seguinte: no começo, o fiz por orientação de Vashti, mas não tardei a me sentir atraído de volta, quando dispunha de tempo livre. Os movimentos dela eram hipnóticos e reconfortantes. Às vezes era como se os galhos escrevessem no céu, soletrando o nome do vento. Caramba, E eu assim adorei finaliza essa parte. nossa, é muito bom. Esse pequeno parte, essa subparte. E aí volta então para Vashti ensinando o Kvothe a incorporar a espada. Opa, não, perdão. Outra coisa. Na verdade, agora é o combate. É a melhor parte. Vashti fala o seguinte: Kvothe, encontrei alguém para você lutar. Vai ser meio-dia. Ela se chama Celean. E você vai lutar com ela ao meio-dia na árvore espadeira. Faça o que você quiser com esse tempo que você tem, se prepare bem, e enfim. E aí Kvothe vai todo feliz, porque enfim ele vai ser treinado, ele vai ver suas habilidades na Ketan, da luta da Rihanna, com alguém da sua altura. E ele muito se decepciona quando ele percebe que é uma garotinha de 10 anos. Ele vestindo amarelo vivo, cor de milho, segundo ele. E ele ficou, sim, com uma pontada de decepção. Porque, enfim, ele falou assim, meu Deus, eu não ia lutar com alguém de vermelho, que veste vermelho. E aí ele fala que a menininha, a Celean, tipo assim, olhou ele de baixo pra cima, avaliando, e ela falou, não, ok, aceito ele como o meu oponente, ele é mais alto, ele é mais forte. E eu achei engraçado o quanto a linguagem aderriana é interessante. O Kvothe comunica, né, com ela com uma saudação polida, e ela o responde com uma saudação polida não subalterna. Tipo assim, essa Adorei. coisa mais Muito tênue ali. arrogantezinha. Nossa, é muito ótimo. E aí a Vashti vira-se para os dois e fala: quero que vocês lutem, é do meu desejo, e vou explicar por que vocês são oponentes ideais. A Ketan da Celean é ótima, Kvothe. Ela tem uma Ketan que é digna de meninas da sua altura, Kvothe. E o Kvothe, Celean, ele é mais forte, ele é mais alto, com um alcance maior e possui a argúcia dos bárbaros. E você, pelo tamanho da sua mãe, eu acho que você não vai crescer muito e é bom você aprender a lutar com gente mais alta e mais forte. Ela falou basicamente isso pra Celean. E aí, ela passa umas regras pra ele, tipo assim, não acerta a cabeça, cuidado com o pescoço, com os olhos. Vamos manter a força, bate com força. Opa, perdão. Sim. E aí se mostra o real motivo da Celean ter sido selecionada para essa luta, certo? Ela é ótima, mas Vashti queria ensiná-la uma lição. Ela perdia a cabeça e em momentos que ela já tinha sido dominada, ela reagia. E isso aconteceu, pelo que deu para entender, em lutas anteriores. E foi meio que uma lição de, olha, você é uma mulher, mas às vezes age como um homem. É impulsiva e às vezes perde o timing da luta. Luta quando não é mais necessário. Então você é quase que como uma prova para você se redimir. Porque você é muito boa, mas você precisa... eu não tive essa sensação, não. Sim, não tanto. Eu acho que assim, ela fez criancice mesmo, sabe? Aí ela fala, olha, não é Sim, não é... Sim, então. é verdade. Eu gosto das frases aderrianas que ela fala o seguinte pra Celean, séria. Ela fala severa, reprimenda severa. Perder uma luta é perdoável. Perder a cabeça, não. Eu achei legal. E ela perdeu a cabeça a vez passada. Então ok. E aí ele disse, não, ok, vamos lutar então. Aí a Celean pega e fala assim, todos os bárbaros são vermelhos? Aí ele, não, nem todos, inclusive são poucos. Aí ela, posso dar uma encostadinha no seu cabelo? E aí ele pega e deixa ela, tipo assim, ele dá até uma risadinha, tipo assim, tá bom, pode encostar no meu cabelo. Aí ela, nossa, é macio. Mas ele fala, mas parece metal. E enfim, eles lutam. E aí é uma luta... Eu acho que foi à toa, inclusive. Que ela falou isso, né? Eu também não sei. É aquelas coisas que, tipo assim, vamos falar aqui no podcast, porque, enfim, se precisar lembrar, a gente metal, falou. parece ferro, parece uma não espada, sei. um ferro digno de ser malhado, não sei. E aí eles lutam, e
tem um momento da luta que o Kvolt opta por não acertar a Celean, porque ele fica meio que com dó, e ao invés disso ele meio que agarra ela num golpe, assim, pra tentar, tipo, imobilizá-la. Uhum. Só que a Celean, ela sai dessa manobra, dessa postura, sei lá, com um nome do trem lá, da postura, é quebra-leão. E é um quebra-leão diferente, é uma versão diferente. E aí ela imobiliza o Kvolt e dá 2 tapinhas na cabeça dele. E aí o Kvolt pergunta, gente, que golpe que é esse? Essa versão sua eu não conheço. Aí ela fica toda orgulhosa, tipo, essa versão é minha, eu que fiz, porque eu tive que adaptar para pessoas maiores. E ela fica muito feliz, aí o Kvolt até pede pra ela ensinar. Ela meio que ensina rápido demais. Ele, tem como você repetir? Ela falou, e eu lá vou te repetir. Eu lá sou professora, meu filho. E ela fala brincando, sabe? Então eles, assim, eles têm uma boa comunicação ali. Eu gostei. Enfim. Uhum. E aí eles se preparam para de novo ir para uma próxima luta. E aí ele fala o seguinte: dessa vez eu estava preparado e sabia do que Celean era capaz. Ela não era nenhuma florzinha delicada, ela era rápida, destemida e agressiva. Só que pela segunda vez, Volt é vencido. E aí ele fala que é o seguinte, que ele fala que ele usa a expressão vé, que é eu me rendo em adêmico. E aí entra naquela parada do que o Volt começa a explicar por que que ele, tipo assim, por que que ele tá tão hesitante ainda na luta? Ele fala assim, Leão, eu não tô acostumada a lutar com mulheres. Aí ela falou, por quê? Ela falou, de onde eu venho, as mulheres não lutam. E aí buga a cabeça da Celean, até ele entender que as mulheres dos 4 cantos quase todo não lutam, não tem Ketan, não tem Letane, ela demora um tempão pra entender. Ela acha que tem uma Ketan secreta, como a Vashti anda escondendo. Até esse trecho é muito interessante, porque o Kvolt fala assim, como assim? Existem outras Ketãs? Aí ela fala, sim. A Ketan, a Vashti aprendeu várias. E eu vou aprender todas. Ela fala assim, um dia eu irei a todos os lugares e vou aprender todas as Ketãs que existem. Vou aprender os caminhos ocultos da fita, da corrente e do lago móvel. Vou aprender os caminhos da alegria, da paixão e da continência. Vou saber todos eles. E aí ele continua. E o tom de Celean não era de fantasia infantil, como quem devaneasse sobre comer um bolo inteiro. Também não soou pretensiosa, como se descrevesse um plano que tivesse arquitetado sozinha e julgasse muito inteligente. E aí ele continua, falando que as mulheres não empunhavam espadas. Enfim, Mas ele ela fala explica assim, pra ela. que É essa faziam conversa. outras coisas, né? Ela fala, não, mas Isso. não lutam, mas faziam outras coisas, escrevem livros, elas curam doentes e troca dinheiro, que ele foi lembrando das mulheres, né? Que ele teve Sim, contato verdade. principalmente na universidade, em INRI, né? Que é Devi, Mola, Feila. E aí ela fala, eu gostaria também de fazer tudo isso e lutar. Aham. Ela é muito boa. Eu gostei muito dessa menininha. Eu gostei dela também. Aí, inclusive, ela fala quando o coach tenta explicar pra ela, né, por que bater em mulher não seria da cultura deles, aí ele fala, porque isso não é da Letane. Mas porque ele disse isso também, numa maneira meio automática, mas também porque ele não sabia outra forma de dizer não era da nossa cultura, não são dos nossos costumes. E ela censurou ele Uhum. muito, assim. Ela censurou bastante. Assim, a Letane é a mesma em qualquer lugar, disse com firmeza. Não é como o vento, que muda de uma região para outra. Aí o coach fala. E isso meio que pareceu quase que uma flor em rodopio. Foi uma resposta muito Uhum. instantânea. E Sim. ao mesmo tempo muito sem noção e ao mesmo tempo profunda, que geralmente ele tem quando ele tá nesse modo, né? A Sim. Letânia é como a água. Respondi sem pensar. Em si, ela é imutável, mas se molda para se encaixar em todos os lugares. Ela é o rio e a chuva. Aí ela fica contrariada, né? Quem é você, né, bárbaro, que vem me dizer que a Letânia é isso ou aquilo? Aí ele fala, e quem é você para me dizer outra coisa? Aí ela fala, e eu gostei desse modo dela, dessa invocação. Ela Nossa, eu falou, amei. eu sou Celean, minha mãe é da terceira pedra, sou a Denriana nata e sou aquela que vai derrubá-lo.
E ela, de fato, cumpriu sua palavra. Ai, eu adoro a Celean, já sou fã dela. Celean capaz que é a minha versão de 10 anos. Porque o quanto eu amava as panteras. Tipo assim, eu era uma pantera, minha filha. Eu era uma pantera, eu ia derrubar todos, eu ia derrubar todos. Se viesse falar assim, eu ia falar assim, eu sou a Letícia e eu sou filha de Valéria, que não tem pedra nenhuma, porém eu sou uma pantera e eu irei derrubá-lo. Nossa, isso é muito eu. Celean sou eu com 10 anos. Hoje em dia já teve essa chama já se apagou um pouco em mim. Mas assim, nossa, muito, me identifiquei muito com essa empolgação, essa coisa de esse fogo, assim, de autenticidade, assim, de empolgação, vou lutar com você, porque é minha vida. E é isso, a gente acabou o capítulo. Acho que esse capítulo a gente deu uma respirada, foi bom. Foi bom pra respirar. E, eu falei enfim. menos. Você geralmente me chama de faladeira. Mas assim, Não, todas as minhas participações foram dispensáveis. são ótimas, foram muito ótimos. Foram ótimos. Dispensáveis. Não foram não, foram ótimas as suas obrigada. participações. Enfim, gente. Fiquem... capítulo 118 ao 122 é uma promessa, meia promessa. Não sei se vamos cumprir, mas eu acho que vamos. Até daqui 2 semanas, mas continuamos nas outras redes, Instagram, Twitter, principalmente. Onde a gente tá mais? A gente tá no YouTube, LinkedIn. A podcast Pequena Vizinhança, LinkedIn de empresa. Nossa, não tem nada a ver. Enfim, pode contatar com a gente. E-mail. Nossa, eu adoro receber e-mail, então mande e-mails. Nossa, eu tenho que ler e-mail do Renato. Nossa, gente do céu. Peraí, eu vou abrir meu Gmail aqui agora. Ok, gente, então vamos aí para nossa promessa, nossa segunda parte das 3 partes da leitura do e-mail do Renato. Então a gente tinha terminado a história assim. Comece pelo Nome do Vento, é o primeiro livro. Ela insistiu. Então a amiga de Renato tinha insistido para ele começar o Nome do Vento. E ele prossegue no e-mail. Aqui as coisas começaram a mudar. Ironicamente ou não, justo o nome do livro me pegou. Não sei o porquê, mas gostei muito do título e fui logo ler. Afinal de contas, que livro poderia desbancar Game of Thrones? Que livro uma pessoa com os mesmos gostos que eu elegeria seu favorito? Aqui vem uma parte interessante sobre a minha história com esses 2 livros. Eu não comecei lendo-os, e sim os ouvindo. Logo depois de terminar de conversar, fui pesquisar sobre o livro na internet e me deparei com o audiobook do Nome do Vento na íntegra. Isso foi ótimo, pois na época eu não estava com muito tempo para desprender para a leitura e poder ouvir um livro enquanto come ou toma banho é de uma ajuda imensa. Apertei o play. O audiobook foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Nowell para cegos. Existe apenas uma pessoa que lê o livro, a chamada ledora, e ela fica no encargo de interpretar todos os personagens, inclusive o narrador. Eu comecei escutando e não entendendo nada, o que para mim é um ótimo sinal. Sempre significou um mundo cheio de coisas novas para se descobrir. Mas também achei o início muito chato e parado, muito por conta de não entender nada. Eu sei, é contraditório, e por isso continuei a ouvir e insistir. No começo, há promessas de que uma boa história virá, e cheia de mistérios. Até a parte do Abenthy. Estava tudo bem e normal, só que logo vem o encontro com o Chandriano, e a história toma seu rumo definitivo. Ouvi aquela cena, aquela situação com cheiro, com luz, com sentimento incrustado em cada descrição perante a algo surreal que apareceu por momentos. E se foi tão de repente quanto surgiu. Aquilo foi o vento que sopra a brasa incandescente e acendente e acende o fogaréu. Perdão, gente. Continuei a ouvir sempre que tinha tempo e estava viciado àquela altura. O fogo da minha atenção ardia forte e alto, mas há um momento em que o fogo da palha transforma a lenha em brasa e aquilo se firma, se torna mais profundo e duradouro. Esse foi o momento em que Wolf estava à beira de sua morte no inverno de Tarbean. Ali, ouvindo a voz da ledora contar-me aquilo, à noite no meu quarto, eu chorei. Chorei muito. Pela primeira vez, desde que consigo me lembrar, me compadeci com a dor e a fragilidade física de um personagem. Eu chorei como se estivesse dentro do marco do percurso, sentado à frente de Wolf, um choro de condolência de quem diz ao outro: eu sinto muito.
Depois disso, me apaixonei por absolutamente tudo nesse livro, e principalmente pelo personagem principal. Ora, é muito fácil dizer que seu personagem é o escolhido, um gênio, e por isso ele soube acertar todas as questões que lhes foram feitas no exame de admissão. Fazer seu personagem acertar todas as questões porque foi um pilantra safado que se escondeu e ouviu praticamente todas as perguntas que seriam feitas antes de seu teste? Ah, isso sim é especial. Após o fim do primeiro livro, constatei que nada de grandioso para os quatro cantos havia acontecido. Não havia guerras nem nobreza. Aquela era a história de uma pessoa, magnificamente contada, instigante e única que só ela. Aquele era meu livro favorito. E assim eu finalizo a segunda parte do e-mail do Renato. Foi ótimo, tá sendo ótimo, Renato. Você escreve super bem. Muito e é isso, bem. gente. Até daqui 2 semanas. Vai falar o seu Fiquem com o Telu, Jordana? Fiquem com o Telu! Até, gente! Boa semana!